Aquele que se apega às suas raízes colherá os frutos que delas brotarão. Há um único caminho para o avanço do povo de Deus, e é na direção das raízes da sua fé, no rumo de um trajeto em que não se acrescenta nada ao que já foi criado, que se caminha em fidelidade ao molde original. Há 25 anos estamos nessa estrada. A estrada que nos leva ao cumprimento das promessas de Deus. Ensinamos e executamos o que nunca envelhece, os ensinamentos da Torá, a palavra viva do Eterno, o Evangelho de Yeshua, as cartas de Paulo, além dos costumes dos primeiros peregrinos dessa jornada. Fundamos em 17 de novembro de 1996, o Ministério Ensinante Sião, na função principal de traduzir os artigos de José Shulam e levar uma visão de restauração. E essa visão não seria nem propriamente dito o judaísmo messiânico, mas uma visão da restauração da fé, ou seja, a proposta de uma releitura de toda a Bíblia no contexto original, sem passar pelos dogmas, pelo longo curso da história da igreja. E assim nós começamos a fazer. Um ano após traduzir esses artigos, aprendemos muito, começamos a ver que a nosso prisma, o nosso rumo seria a restauração das raízes da fé da igreja do primeiro século, e essa palavra primeiro século foi o nosso chavão, foi o nosso norte, foi a nossa bússola, buscar uma restauração nos moldes da igreja do primeiro século. Big privilege, big miracle, big excitement for me, for my wife, for Nativia in Jerusalem, and for our brothers and sisters throughout Brazil and in the world to be associated and partnering together with Ensinando de Sion. And then I met Matthäus in Jerusalem, and what a fine young man. And he said, Wayne, we want you to come. And so I really felt the Lord was leading us. And so Bonnie and I had the privilege to connect with the Guimarães family. And we began to plan. And you know, Marcelo, he's got a plan. A linha do tempo da história mostra tentativas constantes de aniquilamento de Israel. Mas é a mesma história que mostrará a restauração de um povo escolhido e jamais abandonado. Custou o sangue de muitos a luta que nos move, e daremos o que for preciso para que esta restauração prevaleça, como já sabemos que prevalecerá. A Har Tzion, o Ministério Ensinante Sião, são organizações comprometidas para com a igreja. Então nós somos parte da igreja, nós somos parte da mesma família. Nós queremos que aqueles que não são judeus são enxertados na oliveira, são enxertados no povo de Deus. Não se tornam judeus, mas são co-herdeiros, são co-participantes. Então a Har Tzion, o Ministério Ensinante Sião, também carrega esse comprometimento, também carrega essa responsabilidade. E nós somos uma casa aberta. A congregação Har Tzion recebe visitantes frequentes, recebe líderes de outras denominações, de igrejas variadas, que vêm aqui para aprender um pouco desse contexto original da palavra, desse contexto original das Escrituras, para ter proximidade com os judeus que são discípulos de Yeshua. Então a Har Tzion e o Ministério Ensinante Sião funcionam como um elemento de ligação, um elemento de união no corpo de Cristo. I think teaching from Zion is such a critical ministry. Think of this, Jewish ministry is part of a last days promise that in the end of days God would regather the outcasts of Israel, both to the land of Israel, the land promised to Abraham, Isaac, and Jacob, and to himself. I will bring you back to myself. Nós cremos na restauração das raízes da fé. Também cremos na restauração da Igreja e de Israel. Nós somos seguidores do caminho, arautos da justiça, prisioneiros da esperança. Nós somos aqueles que creem no poder que vem do alto. E somos uma referência não só em Belo Horizonte, não só em Minas, não só no Brasil, mas já ultrapassamos essas barreiras. Pessoas do mundo inteiro são conectadas com a gente.
Um quarto de século já se passou e esses anos mostram a principal missão do Ensinando de Sião: apregoar a restauração de Israel e conduzir a igreja de volta às suas raízes bíblicas e judaicas. Nossa missão é ampliar o conhecimento da verdade, conhecimento que liberta, que é bússola e lâmpada, que é a chave, que é o caminho. Somente quando nos reconectarmos com quem fomos, seremos definitivamente aliançados no que o Eterno nos criou para ser. Como diz o profeta Zacarias, que nós somos, na verdade, prisioneiros da esperança. Nós, o Ensinando de Sião, somos prisioneiros da esperança da restauração de Israel, da esperança de salvação de Israel, da esperança da revelação do Messias Yeshua ao seu povo judeu, da esperança que as nações subirão a Jerusalém, como Isaías no capítulo 2 profetiza, e aprenderão da lei de Deus e serão aprimoradas pela lei de Deus, terão proximidade com Deus de Jacó juntamente com Israel. Todos nós somos prisioneiros dessa esperança, porque lutamos e estamos certos que aquelas palavras que o Eterno Deus declarou através de Yeshua, todas elas têm da parte de Deus o sim e o amém. São tempos difíceis, tempos de perseguição, tempo de intolerância, mas também tempo de restauração. Eu creio que a grande contribuição do Ensinando de Sião tem sido essa visão de uma igreja forte, determinada, que se vale dos ministérios apostólicos, dos dons espirituais e que luta e trabalha. Então hoje produzimos uma geração que eu chamo de geração da Torá, uma geração de uma igreja vitoriosa, uma igreja que vai passar por momentos difíceis, mas ela se prepara para isso, porque todo o poder vem do alto. Toda a história evidencia o chamamento de Yeshua HaMashiach, e o ministério Ensinando de Sião evidencia o que fez e ainda fará o Criador de todas as coisas, o incomparável, o imutável, o insubstituível Senhor de toda a terra. São 25 anos de uma história que continuará sendo escrita.